Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do canal 14 da NET, é com muito prazer que nós estamos aqui para mais um Alto Astral no 14. Eu e o meu amigo Guilherme Verano, com uma convidada especial no nosso dia de hoje aqui. E Verano, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado, Joseval, e é com um imenso prazer que mais uma vez a gente está aqui, edição número 125. Eu fiquei perguntando, por que Joseval e o Guilherme ficam contando isso toda semana? Mas é porque é importante, né? Você estabelecer um programa, né? Já são quase 3 anos no ar. Você montar o programa, não vou dizer que é fácil, não. Mas é muito mais tranquilo do que mantê-lo no ar, e semana após semana, a exigência de ter, e a compromisso de Joseval desde o início, de agendar uma entrevista por semana. Olha, é um desafio que só quem trabalha com produção sabe o que é, né? Não é fácil. E, é claro, sempre entrevistas interessantes. Alguns convidados já se repetiram, até pelo não esgotamento de uma entrevista só. E essa nossa convidada, eu tenho certeza que virá outras vezes também. Então, Joseval, apresente para a gente quem é a convidada de hoje, por favor. Verano e assinantes do canal 14, amigos que nos acompanham nas redes sociais, é a Dulcimara. A Dulcimara é a primeira vez que está conosco aqui. Ela que é nutricionista. E antes de apresentá-la, eu queria dizer para você, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval. Olá, Guilherme. Bom, é um prazer imenso estar aqui, tá? Para falar de um assunto tão interessante para todos nós, né? Que é segurança alimentar. A segurança alimentar, ela faz parte das nossas vidas, né? E conhecer um pouco mais nos ajuda a viver melhor, com certeza. E ao falarmos de segurança alimentar, nós vamos estar falando de nutrição coletiva e depois vocês vão entender melhor essa proposta. Mas a gente já trouxe aqui no nosso programa a nutricionista clínico que trabalha no hospital, já trouxemos aqui nutricionistas da área de produção em hospital também, já teve aqui conosco nutricionista que atua em consultório diretamente com o cliente, paciente aí, tratando das dietas alimentares, da melhor forma de você ter uma alimentação de qualidade. E a Dulcimara tem a formação de nutricionista, mas ela voltou mais para a nutrição coletiva. E eu começo perguntando para a Dulcimara, Dulcimara, foi a nutrição coletiva que te escolheu ou foi você que escolheu a nutrição coletiva? Eu digo que foi a nutrição coletiva que me escolheu. Eu digo que a minha profissão começou assim que eu iniciei a graduação. Eu sempre fui muito polivalente e já iniciei no segundo período com monitoria de microbiologia, bioquímica e desenvolvendo pesquisas. Já no terceiro período já fazia análise de alimentos e eu falo, minhas férias eram dentro de um laboratório, fazendo análise de água, de carne, de leite, queijo, e, enfim, sempre estudando muito, né? Então eu terminei a graduação e já consegui passar no mestrado na USP em microbiologia. E por questões pessoais, eu tive que protelar, falando, eu vou trancar meu mestrado e vou ter que trabalhar, né, em São Paulo. E dali 3 meses aconteceu algo interessante, porque eu fiquei sabendo de um concurso que teria para trabalhar na Vale do Rio Doce na área de nutrição coletiva. E assim, eu trabalhava na área hospitalar e era plantonista 12/36. E, paralelo a isso, eu fazia um trabalho voluntário na rede Bom Prato, São Paulo. Eram 17 na época da Renome Refeições, até hoje eu tenho contato com ele. E eu fiquei sabendo desse concurso e fiz e passei em primeiro lugar. Mas o interessante disso tudo é porque, assim, durante a graduação, o curso, eu recebi uma proposta para desenvolver um projeto de pesquisa no Belém do Pará. Eu falei, não, vou ficar junto com a minha família aqui mais próxima, e não fui, né? E assim, terminei a graduação, Belém do Pará de novo na minha vida. Eu falei, isso é um sinal de Deus, né? E foi. E eu falo assim, a nutrição coletiva entrou na minha vida nesse momento, tá? Então, o meu projeto era ser cientista na área de microbiologia de alimentos e hoje eu sou auditora na área de controle e higiene sanitária de alimentos. Quer dizer, eu continuo trabalhando com aquilo que eu gosto, o meu propósito, né? Então, eu digo que foi ela que me escolheu. A gente, Guilherme Verano, fala de alimentação saudável. Guilherme Verano, como é que está a sua alimentação? É saudável? A gente sabe o que é alimentação saudável, mas é duro de manter essa alimentação saudável. Eu queria perguntar para a Dulce, ô Dulce, e como é que é esse conceito de alimentação saudável
na nutrição coletiva? Porque aí vocês estão cozinhando e fazendo dieta e tentando levar isso para um grupo de pessoas, não é isso? Como é que é isso? Bom, quando a gente fala de alimentação saudável, né, é aquela que garante que o organismo vai aproveitar, né, todos os nutrientes que ele precisa. Mas eu gosto sempre de ressaltar, até um trabalho que a gente desenvolve muito com os nossos clientes, que o alimento ele representa muito além de composição de nutrientes, tá? A gente come muito além disso. Aí envolve a cultura, tá? Envolve as questões emocionais, né? Agrados e desagrados, né? Naquele dia. Então, quando a gente fala de alimentação coletiva, quem trabalha nessa área, as empresas que trabalham nessa área, as concessionárias, como é o caso da Porto Pereira, né? Também de autogestão, precisam seguir regras, tá? Estabelecidas aí pelo PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, então não é de qualquer jeito, tá? Existem regras para estabelecer as composições, então precisa ter oferta de alimentos que atenda essas composições padrões, tá? E a exigência também que contém um nutricionista para supervisionar tudo isso, ok? E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa apresentar isso para as pessoas, tá? Aí entra a questão do trabalho interno de comunicação entre as empresas, os murais, os displays de mesa, palestras que existem nas empresas, tá? Então, tudo isso aí é para agregar. E eu gosto muito de falar, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, eu gosto de falar da pirâmide alimentar, tá? Que é um guia, é uma forma mais fácil que nós temos de explicar sobre os alimentos. Por quê? Quando a gente fala de alimentação, ela precisa ter quantidade, né? Ela precisa ter qualidade, ela precisa ser equilibrada e adequada, tá? Quantidade por quê? O de menos falta, o de mais passa. Qualidade, tem que ser variado. Quanto mais colorido, da época, melhor. Por que equilibrado? Tem que ter harmonia, tem que agradar, depende da situação que você está. E adequada, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, um desportista tem uma necessidade diferente, por exemplo, de uma pessoa que é sedentária, né? Dependendo do tipo de atividade que a pessoa faz, enfim. Então, essa pirâmide alimentar, ela é um guia que a gente utiliza muito nessa parte de apresentação, tá? Para os colaboradores de forma geral, para orientá-los como compor os pratos deles. Então, às vezes, a empresa ela oferta uma variedade de alimentos, mas o consumidor não coloca no prato, às vezes, as quantidades, esse equilíbrio que eu disse, de quantidade, qualidade, né, e adequada à necessidade dele. É por isso que, às vezes, não tem os distúrbios, né, excesso de peso, né, baixo peso, tudo isso conta, né, tanto de mais como de menos não é legal. Uma curiosidade, você foi bem na linha do que eu ia falar, porque, evidentemente, uma empresa ela tem setores que demandam mais energia, tem pessoas que vão lidar com um trabalho braçal, tem determinados tipos diferentes. Como controlar isso? Tem a área aqui dentro da própria empresa. Esse pessoal vai precisar de comer mais carboidrato para dar energia, ou nem tanto. Como vocês mensuram e como vocês dividem isso aí no dia a dia, seja para vocês mesmos ou para as próprias empresas? Como que é essa interlocução? Vocês procuram saber quantas pessoas dessa área aqui, a quantidade de calorias, vale essa contagem ainda, né? Sim, sim. O pessoal que vai precisar de um trabalho braçal vai precisar de mais calorias. Como controlar isso aí? Como mensurar e fazer que isso funcione? Eu imagino que seja um imenso desafio. Com certeza, Guilherme. Bom, quando a gente fala assim a título industrial, né, o que a gente atende? Essas particularidades, a pessoa precisa trazer uma prescrição. Então, vamos supor, ela tem uma gastrite, ela traz a prescrição da necessidade particular para o coletivo atender. No caso de ter uma demanda maior, porque assim, no acordo do contrato, já é estabelecido isso aí, entendeu? Essas opções. Mas, na verdade, é muito particular. Tá? E difícil de essa montagem. Então, assim, a gente faz essas orientações. Mas a Porto Pereira tem um trabalho diferenciado, porque, assim, desde 2009 que a gente vem trabalhando com isso, foi um trabalho, assim, muito bem montado, tá? O senhor Marco Antônio, proprietário da Porto Pereira, investiu muito pesado nisso. Ele comprou carro. Nossa, eu lembro, a gente tinha uma estrutura. Temos, tá? Só que evoluiu, né? Antes tínhamos umas sombrinhas, né? Eu lembro que a gente levava 20 estagiárias. E desde 2010, né, que a gente faz uma triagem nutricional, tá? A gente consegue saber por isso aí, então. Só que é de livre-arbítrio. Quer dizer, você não obriga a pessoa a participar. O ideal seria que eu falo, se eu tivesse uma empresa, eu ia querer fazer o Sabor e Saúde e queria que todos participassem. Porque é um dado importante justamente nesse contexto, tá? Para equilibrar. No entanto, não é. A pessoa tem um livre-arbítrio de participação, ela não é obrigada, tá? Mas a gente atende aí quase, vamos dizer, 80% da empresa. E essa triagem, ela inclui o MC, tá? A gente faz 4 pregas cutâneas para ver composição de gordura corporal, circunferência da cintura
e o RCQ, para avaliar aí o risco dessa gordura, né, onde essa gordura está. Então, a partir dessa triagem, quando a empresa ela tem o interesse, a gente apresenta um relatório com os resultados totais da avaliação nutricional. Quantas pessoas estão eutróficas, são normais, quantas estão com sobrepeso, obesas. A gente tem o carro-chefe é o normal, com quantidade de gordura corporal elevada. Então, a pessoa tem um estado nutricional normal, porém, o percentual de gordura ultrapassa aí, vamos dizer, o que seria o ideal, né? Então, eu digo sempre, a alimentação saudável, gente, ela não é só para quem quer emagrecer. Tem muito esse contexto, a pessoa tem que alimentar melhor porque ela quer emagrecer, e não é assim. A alimentação saudável é em todos os contextos, para quem está estável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa magra. Ninguém quer engordar, gente, só ganhar massa magra. Né? Então, todo tratamento envolve uma alimentação equilibrada, né, e saudável. Guilherme, Okay? eu não dou conta, Guilherme. Eu fico tá olhando olhando para pra você mim? aqui, dando risada. Não, eu acho que eu acho que nós estamos nesse normal, com um pouquinho de gordura, não estamos? Nós estamos na média, é o que ela falou. Normal, com um bocadinho de gordura. Não, mas a ela falou mais. em gordura, ela estava olhando especificamente. Não, é porque ela tem a técnica dela, olha para mim, ela olha para você. Mas foi coincidência, então. Por acaso coincidiu dela estar olhando Não, para mas mim. a avaliação clínica ela é bem interessante mesmo. Ela ocorre. Ô Dulce, vamos falar de segurança alimentar. Queria que você falasse um pouquinho disso e nos dissesse quais são os pilares da segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança alimentar, eu gosto de sempre traduzir em dois contextos. Primeiro, segurança alimentar, tá? Os três pilares. A produção de alimentos, tá? A aquisição e a utilização, tá? Então, são três pilares muito importantes que nós temos que ressaltar, principalmente no contexto da nutrição, né? Porque quando fala de alimentação coletiva, administração por nutricionistas, nós estamos caminhando para uma era que a produção de alimentos vai cada vez ser mais escassa. Então, ela realmente vai ter que ter um jogo de cintura, conhecimento muito amplo nesse contexto, questão econômica, né? Justamente por isso aí. Então, quando a gente fala em população, em cliente, a gente fala muito de aquisição. Hoje, o pessoal tem mais a aquisição do alimento, ela ficou mais fácil. Mas a utilização, muitas das vezes, deixa a desejar. O IBGE constatou que 25% dos gastos com o salário de cada um vem sendo gasto hoje com alimentação fora do lar. Não que seja ruim, tá? Você pode sim, se você não tem necessidade, que é uma questão que muitas pessoas passam por isso, mas de fazer as escolhas corretas, né? Optar por alimentos de verdade, tá? Mas quando falamos as escolhas erradas, aí vem um problema de saúde pública, né, que são as doenças crônicas degenerativas, que eu falo assim, um dado que choca a gente é porque tem atingindo as crianças, né? Então, se está atingindo as crianças, por aí você calcula o restante, tá? E quando falamos de segurança de alimentos, no sentido de segurança dos alimentos, a gente fala no sentido de prevenção da contaminação, tá, do alimento. Porque essa contaminação ela pode ser física, ela pode ser química e pode ser biológica. A física seria qualquer objeto estranho, visível, que não faz parte do alimento. Você encontra um caco de vidro, por exemplo, no alimento, e ingerir, o dano para a saúde da pessoa é incalculável, né? Química é a mesma coisa, que é produto de limpeza, inseticida, né? Então pode, como disse, ser drástico uma situação quando não identificada e não controlada. E biológica. Biológica são os micro-organismos, né? São seres tão pequenos que a gente não consegue enxergar, né? E que varia, né? O micro-organismo ele pode ser saudável, né? Que é até utilizado na produção de alimentos, iogurtes, né? Muitos alimentos fermentados, muito saudável, tá? Nós temos aqueles que estragam os alimentos. Ninguém vai servir, por exemplo, um feijão azedo. Você vai identificar um pão embolorado, né? O próprio alimento ele se autodenuncia nesse caso. Agora, o perigoso aí são os micro-organismos patogênicos, né? Aquele que a gente não consegue ver. Eu falo que assim, ele joga sujo com a gente, porque a gente não consegue visualizá-lo, né? E ele pode chegar a matar, tá? Então, em termos de segurança alimentar, é importante assim, termos essa visão, porque ele pode ocorrer tanto num local simples, né? Às vezes que a gente não daria muita coisa, mas também pode ocorrer num local que você dá na sua própria casa. Então, precisa ter boas condições de higiene sanitárias. Tá? E a gente viu até agora, recente está em evolução, o caso da cervejaria Baker. Justo. Justamente. Nossa, muito bem colocado. Que pode levar a empresa à falência, né? Não. Pelas marcas. É claro,
precisa de toda uma investigação para saber em que ponto houve, onde foi essa contaminação, se foi sabotagem, o que houve realmente, porque é terrível a situação que vive a empresa, as pessoas estão empregadas lá. Então, é sempre bom a gente frisar, né? Claro. Falhou, né? Houve uma falha em algum... Eu digo assim, a consequência ela não retorna. Pior é quando a gente tem mortes. Que é o caso, né? É uma situação delicada. Você falou aí de volume de pessoas, até citou uma pesquisa aí do IBGE, que estão fazendo refeições fora de casa. E não precisa muito do IBGE, não. Só a quantidade que a gente está vendo de motoqueiro aí fazendo entrega de delivery é uma loucura, não é? Hoje a gente tem percebido, e nas próprias casas da gente mesmo. Ou as pessoas que levam de casa, né? Eu vou dizer uma coisa, se você não administrar bem o seu tempo, você também entra nessa roda. Por quê? Eu falo que às vezes a gente não tem tempo, repara para ver. Se você não administra, não deixa alimentos higienizados, lavados em casa, frutas, né, verduras, alimentos já pré-preparados, às vezes até congelado para facilitar a utilização. E se você não tem em casa, o que vai acontecer? Você vai ligar e pedir eu sair para comer na rua. Não, e o Verano coloca aqui também, além das pessoas que fazem em casa e levam para comer fora, porque aqui no nosso caso da nossa cidade, mora na cidade, trabalha no DAIA, não tem tempo de voltar, nem sempre nas indústrias tem essa qualidade, né? Não, e a cozinha industrial também que faz com essa qualidade, ou às vezes nem oferta. As pessoas levam aí suas marmitinhas, não é? Você é marmiteiro, José? Não, eu como fora de casa, então mas tá não sou da marmita, não. Mas eu que... sou um exemplo dos que comem fora de casa. Então eu queria perguntar, independente de estar vindo de fora para dentro da sua casa, que é a comida de fora, independente de estar saindo da sua casa para você comer fora, ou de você estar procurando um estabelecimento comercial para comer, né, estar comendo fora aí, e até aqueles que colocam a mesa no quintal e comem fora de casa também. Ou então, para quem não conhece... Piquenique, né? O velho piquenique. Para quem não conhece o escritório de José Val, vai lá fazer uma visita, porque lá tem de tudo. Tem o frigobar, lá tem frutas, estação, tem tudo, chocolate, tem assim, comidas saudáveis, outras nem tanto, mas tem. É tranquilo, viu? Mas eu queria perguntar para a nossa entrevistada, quais as consequências disso na saúde, Dulce? Quando falando dessas consequências, até citamos anteriormente, que é o aumento das doenças crônicas degenerativas, né? Que é o quê? Obesidade, tá? Hipertensão, diabetes. E não só isso, tá? Nós vemos assim, não vem atingindo só o pai e a mãe, né? Os filhos também. Então, é muito interessante, porque se você não tem bons hábitos, né, alimentares, seus filhos também não terão. E isso vai acarretando problemas para a saúde, né? Então, nós estamos, assim, caminhando, né? Nós estamos aproximando aí os países de primeiro mundo, né? Justamente por essa questão da transição. A aquisição do alimento ficou mais fácil, né? A mulher saiu de casa para trabalhar, né? Então, se não houver uma administração correta, não vai ser muito positivo, vamos dizer, né? Você trabalha, mas fica doente, né? Então, é muito importante tomar medidas para prevenir isso aí, tá? Quais seriam, por exemplo, essas medidas? Como eu disse, adotar hábitos mais saudáveis, comprar alimentos mais saudáveis, o velho chavão, descasque menos, desembale menos, né? Abra menos lata, enfim, e descasque, utilize alimentos de verdade, né? O segredo, quanto mais natural, mais saudável é o alimento, tá? Então, é muito importante priorizar isso aí. E a outra questão em termos de segurança alimentar é a questão da higiene também, tá? Então, se você vai escolher um estabelecimento para fazer a refeição, isso não estou falando das indústrias, eu falo muito até na questão da rua mesmo, né? Verificar se aquele estabelecimento tem um alvará sanitário, né? Então, o que é o alvará sanitário? Significa a vigilância sanitária foi ali, tá? Fiscalizou, identificou o que precisa ser melhorado, se necessário. A empresa ela tem que corrigir para receber aquele certificado. Tá? Então, já é um ótimo sinal, mas não é tudo. Então, você precisa observar questões de limpeza, né? Como te atende, manuseia dinheiro e manuseia alimento, faz limpeza e te atende. Então, provavelmente, você corre o risco. Quem nunca passou mal porque comeu um alimento, né? Então, você pergunta, mas aí o que a pessoa sente? Geralmente são sintomas gástricos, né? Dor estomacal, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, né?
Em casos mais graves, chega a atingir o sistema neurológico, né, o fígado. Então, o que deve fazer no caso desse? Deve procurar um médico. Primeira medida é procurar um atendimento médico, tá? Para avaliar o que foi que aconteceu, qual o micro-organismo e tratar. Às vezes é uma questão leve, né, que basta uma hidratação, uma alimentação balanceada, para reposição aí de minerais para melhorar. Às vezes precisa intervir com medicação, né, antibióticos, enfim. Então, não pode fazer automedicação. Tem que procurar o médico justamente para tratar de forma específica. E, em casos graves, pode levar à morte, sim. Tá? Então, às vezes, a gente não acredita vendo, né? Então, tem situações que a gente não pode pagar para ver, porque o micro-organismo ele está em toda parte. Tá? E é grave. Então, temos que tomar cuidado nesse sentido, fazer as escolhas corretas, não só em termos de composição, mas também em termos de segurança alimentar. Qual que é a dica que você dá para quem alimenta fora de casa, para estar alimentando assim, saudável? Até na nossa entrevista no rádio de sábado, um ouvinte ligou, Foi. né? E te perguntou e te questionou sobre as comidas congeladas que as pessoas preparam e que levam para o trabalho porque não tem o tempo de estar elaborando as refeições todos os dias. Qual que é a dica que você pode dar? Eu gosto de dizer assim, o ideal seria que cada pessoa tivesse a oportunidade de passar por um nutricionista, tá? Para conhecer a sua composição corporal e saber qual a quantidade de nutriente, os alimentos que correspondem àquela quantidade, até para você conseguir consumir a quantidade ideal. E quando a gente fala de manipulação de alimento, aí eu estou falando até em termos domiciliar mesmo, como você disse, o caso aí da pessoa montar a própria marmita, fazer o que a gente chama de braqueamento, né, tratamento de alguns vegetais e congelar para usar na meio da semana, a higienização dos alimentos, são muitas informações interessantes e práticas no dia a dia, né? Então, o nutricionista ele faz tudo isso aí, ajuda bastante. Então, eu vejo que eu falo assim, a pessoa precisa tomar consciência da necessidade de uma alimentação melhor, porque ela vai ver melhor os sinais, ela vai dormir melhor, ela vai ter maior disponibilidade, disposição, vai render mais em todos os contextos. Então, assim, são as escolhas mais saudáveis. Comprar mais frutas, verduras, né? Reduzir o consumo de gorduras, tá? Gorduras saudáveis, né? A gente tem hoje as gorduras saudáveis. E a gente tem vários contextos, né? Associar uma atividade física, enfim, tudo isso aí ajuda. Mas quando a gente fala em termos de alimento, eu preciso sair, tem que lanchar fora. Então, procurar o quê? Vai beber um suco? Bebe um suco natural. Né? Vai comer um sanduíche, em vez de comer um salgado frito, come um assado. Ao invés de você consumir, por exemplo, um cachorro quente, algo assim, algo com grandes quantidades de caloria, né? Falo os calorias vazias, né? Muito açúcar, muita gordura, muito sal e nada de vitaminas e minerais. Então, assim, você consegue fazer essa escolha, né? Quando a pessoa pode levar o lanche, tá? Vamos pôr em termos da indústria, não pode, a pessoa não pode, mesmo porque a empresa, ela oferece a refeição dentro das normas trabalhistas, a pessoa, o tempo que ela fica dentro da empresa, ela tem regras, né? Então ela não pode levar lanche de casa. Mas para quem trabalha em outros setores, lojas, enfim, que tem facilidade, você pode estar trabalhando aí com as frutas desidratadas, né? Levando uma fruta que seja transportada previamente higienizada, porque se você também não tiver controle, você mesmo vai se contaminar. Uma ida ao banheiro sem lavar a mão, você está correndo risco. Foi o que a gente conversou antes, né? A importância da lavagem das mãos. E quando a gente está no contexto da indústria, é muito importante porque a gente tem a oferta ali, é fazer a escolha correta, né? Então, assim, nessas campanhas, eu gosto sempre de dizer, não sei se dá para visualizar por aqui, mas eu falo assim, quando você... eu falo assim, é empírico, tá? Mas utiliza bastante, né? Nem sempre as pessoas procuram um nutricionista. A gente tem a pirâmide alimentar, ela é formada por 5 compartimentos. A base dela são os carboidratos, tá? Massas, pães, tubérculos, quer dizer, são fonte de energia, 4 quilocalorias por grama. Como que eu sei meu porcionamento de carboidrato? A minha mão, eu falo que é isso aqui, seria o meu porcionamento, tá? O segundo degrau da minha pirâmide, eu tenho as frutas e as verduras. Verduras seria de 4 a 5 variedade por dia, colorido, da época, enfim, aquele de fácil aquisição mesmo, né? Não é nada lá do mercado, enlatado, não precisa ser minimamente processado. É aquele que você pode até cultivar no seu quintal, né? As frutas da época também, colorido, de fácil aquisição.
de 3 a 5 variedades. Como que eu faço para porcionar isso? Tá? Eu gosto de dizer que seria assim, ó, esse é o porcionamento para as verduras. Como que eu componho meu prato? Seria a mão cheia de salada, né? Então, o carboidrato, as massas. Então, se eu tenho arroz e macarrão, essa é a porção que deve conter o arroz e o macarrão, né? A salada é nesse contexto, tá? Quando eu falo, por exemplo, de queijos, né, eu gosto de dizer que esse é o porcionamento. Não sei se dá para visualizar aqui. Sim. Os complementos. O complemento seria, por exemplo, vamos colocar aqui assim, seria a manteiga, né, as geleias, seria essa ponta, a ponta do dedo, tá? Então, a carne, né, que é uma das questões importantes também. Você estando com a mão aberta, é do tamanho da palma da sua mão. Esse é o porcionamento. Claro que ninguém tem os dados das mãos iguais, né? Então, por aí você tem uma noção empírica que a gente utiliza para orientar, né? Porque na empresa, na campanha Sabor e Saúde, a gente atende a média de 200 pessoas durante o horário da refeição. É claro que assim, nós temos uma equipe bem forte, né, para atender isso aí, mas o atendimento fica em torno de 5 a 10 minutos. Então, tem que ser prático. Mas ajuda bastante, né? A verdade é essa. E aí eu digo assim, depois nós temos as carnes, 1, 2 porções por dia, os lácteos, 3 porções, lácteos, derivados, leite, derivados. Aí quando eu falo leite, hoje é um mistério, a gente viria aqui só para falar de leite. A gente ficaria uma entrevista todinha para falar de leite, mas eu ressalto assim, tem intolerância ao açúcar do leite, à lactose? Hoje a gente já tem leite sem lactose e derivados. A proteína, substitua pelos vegetais. A gente tem as amêndoas, leite de castanhas, enfim, que dá para substituir, né? Se você não tem intolerância, 3 porções, de preferência os magros. Depois vem as leguminosas, feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, enfim. 1 porção por dia, pelo menos 4 vezes na semana. E no topo, as guloseimas, que são os alimentos ricos em gorduras, açúcares e sal, né? E eu digo para você, antigamente, uma festa de aniversário era um evento, né? Nossa, nós vamos uma festa de aniversário e tal. Hoje, como que é uma festa de aniversário? As crianças de hoje não têm nem empolgação, porque o acesso às guloseimas, né, aos refrigerantes, é algo comum no dia a dia. É assustador. Tem famílias que consomem refrigerantes, vou falar de marca aqui, mas eu digo assim, 1 litro por refeição. Então, assim, eu particularmente, eu falo, se você tem amor ao seu filho, não faça isso, né? Então, refrigerante é o alimento mais ácido do mundo, né? É o ambiente para doenças, enfim, não é o contexto aqui. Mas, em termos coletivo, a gente trabalha dessa maneira. Então, a gente apresenta, a gente procura de todas as maneiras apresentar isso para os nossos clientes, para que ele possa montar seu prato. Então, nós não podemos falar, você tem que comer porcionado dessa maneira, não. É livre-arbítrio, tá? É por isso que a gente tem todos os dados lá dentro. Pirâmide, você sabe o que é o topo da pirâmide? Você entende de pirâmide? Claro, sim. É o topo da pirâmide. Você já foi no Egito? O guloseima está aqui, Verano. É moderadamente, parece que você inverte o negócio. Deu presente que ele deu. Guloseima. Balinha, vem com balinha. É porque muitas das vezes, assim, é o que nós temos no estoque. Eu não tô achando a balinha aqui, viu? Mas a guloseima, você não inverte a pirâmide, né? Ela não pode estar na base da pirâmide. Não, mas uma curiosidade até em relação a essa base alimentar, o carboidrato tá ali, né? Ainda bem que a minha mão é grande, né? Tá certo. Mas tem uma curiosidade comigo. Eu não me adapto com determinadas verduras, legumes em relação a comer. Certo. Mas se eu bater aquilo no liquidificador, eu tomo tranquilamente. Serve como alternativa? Bom, porque não tem assim, problema nenhum para beber qualquer coisa, menos álcool, eu não bebo. Mas em relação aos alimentos, se bater ali, eu tomo qualquer alimento. Só não me falar o que é, eu tomo. Eu gosto de dizer sempre assim, O José vai ficar rindo. cada pessoa ela é única no mundo, né? Então, assim, nós temos uma necessidade calórica e de vitaminas e minerais e hidratação também, né? Que é exclusiva, vamos dizer, às nossas necessidades. E o interessante é que nem sempre aquilo que nós consumimos é absorvido. É por isso que é muito importante estarmos com saúde. Os sinais clínicos do nosso corpo mostram como a gente está, né? Porque nem tudo aquilo que nem sempre o que você come está sendo aproveitado. Você precisa estar com tudo funcionando devidamente, a digestão, né? O aproveitamento em termos de intestinais daquele nutriente. Então existe todo um contexto. Eu posso, Dulce, beber? Claro que pode. Mas aí temos as fibras, solúveis e insolúveis, né? Então hoje a gente tem técnica para tudo, né, gente? A gente pode fazer suplementação também. Mas aí vai depender do feedback do seu corpo.
Tá? Então você vai verificar isso aí. Como que vai ser o resultado? Obviamente, como eu disse, a pessoa não come, não é só o alimento, ele é fonte de vida, nós somos o que nós comemos. Tá? Mas muitas das vezes a gente precisa suplementar assim. Os alimentos de hoje são mais fracos de antigamente. Eles possuem muita química. Então, tudo, hoje em dia, se você não tiver cuidado com a alimentação, você não se nutre devidamente. Então, o corpo ele dá sinais para a gente. Então, se você não estiver bem, tem que avaliar. Um tratamento deve ser feito para você obter resultados saudáveis. Mas compreendeu a questão do suco? Pode ser utilizado? Sim. Mas aí eu preciso balancear a questão das fibras. Ok? Vou tomar mais suco, então é suco verde, é laranja, vermelho, qualquer um eu tomo. E eu particularmente, assim, eu não recomendo, por exemplo, esse suco para substituir uma refeição, uma grande refeição. No caso comigo é complemento. E também não utilizar durante a refeição. Tá? O líquido nos intervalos das refeições ele é muito bem-vindo. Né? A gente tem uma necessidade de 35 a 40 ml por quilo de peso. Tá? Então, uma pessoa de 60 quilos, ela precisa em torno de 2,1 litros de água. Água ou líquidos, outros líquidos, né, que não seja álcool, enfim. Mas é muito importante avaliar essa questão do resultado do seu corpo, né, se está tendo efeito ou não. Se não tiver, tem que observar o que está acontecendo. Né? Para mim teve efeito, e no caso do José Valdo vai ter que beber cerca de 4, 5 litros de água por dia por essa conta. No mínimo que eu bebo com prazer, viu, Guilherme? Tá certo. Ô, Dulce, deixa eu te perguntar sobre doenças transmitidas por alimentos, porque a gente tem muito disso também. Quais seriam e como prevenir? Tá. Bom, quais seriam as doenças transmitidas por alimentos? Foi o que eu disse anteriormente, né? Hoje nós temos alguns micro-organismos que são preocupantes, né? A salmonela, estafilococcus, né? Enfim, Escherichia coli, né? Aí você pergunta, onde vêm esses bichinhos assim tão indefesos, né? Então, o estafilococcus aureus vem das nossas próprias secreções nasais, né? A salmonela vem das fezes de animais de sangue quente, né? Então hoje a gente consome as carnes, os derivados, né, de animais, a falta de higiene do manipulador. Então tudo isso aí pode trazer esse micro-organismo para o nosso meio, tá? E a salmonela, assim, o manipulador ele pode ser transmissor da salmonela. A gente tem a salmonela tifo. É um nome assim, vamos supor, para quem é leigo, fala, nossa, mas ela pode acontecer. E é importante ressaltar que nas empresas é regra, é exigência que tenha-se exames, né? Você tem que constatar que a pessoa ela não possui doença nenhuma que possa transmitir. Mas se não tiver bons hábitos, né, boas práticas de fabricação, treinamento, a empresa tem que investir muito pesado nisso. Né? Quem trabalha nesse ramo tem que ter um nutricionista, tem que trabalhar com boas práticas, treinamento, monitorar, não adianta só cobrar, né? E ter bons resultados. Tá? Então, eu falo que esses 3 micro-organismos são os chavões, mas existem são infinitos, são muitos micro-organismos. Tá? Eles se multiplicam rapidamente. Então, quando eu tenho um alimento que não esteja, por exemplo, dentro das condições de higiene do manipulador, que é a higiene pessoal, higiene do alimento, que é a questão da sanitização, do preparo, pré-preparo, né? A questão da cocção devida, tá? A questão ambiental, eu falo a mesma coisa assim, quando a gente fala do ambiente, é onde o percurso desse alimento, a cozinha, né, a forma do refeitório, a forma de distribuir. Então, tem vários controles que é feito em termos de ambiente, né? E uma questão interessante que é a conservação do alimento. Então, se você tem um alimento perecível, gente, ele tem que estar sob temperatura controlada, tá? Então, se você não tem esses pilares aí de segurança, é muito difícil, você não der, por sorte mesmo, que você não vai ter uma intoxicação alimentar. Tá? E a intoxicação, eu gosto de dizer assim, a gente tem situações mais leves, como a intoxicação, onde o micro-organismo multiplica e a toxina dele faz mal. Tem situações que o micro-organismo ele invade o nosso organismo, causando infecções. Né? E tem situações que o micro-organismo ele causa uma hipersensibilidade no nosso organismo e a gente se manifesta sentindo sintomas, né? Igual eu disse, dor abdominal, diarreia, vômito. Então a gente tem que identificar qual micro-organismo, se tiver infecção, tem que tratar com antibiótico. E Deus abençoar que não tiver imunossuprimido, né? Igual para idosos, crianças, né? Doentes, é muito perigoso. Aí a pessoa corre risco de vida mesmo. Qual a dica que você daria para o consumidor, cliente, ao buscar um local para se alimentar? Porque, às vezes, nós consumidores,
a nossa preocupação é só, não é? Eu vou no local que é mais barato, às vezes eu não, também tem que ter o local que caiba no bolso, né? Mas é claro que existe várias situações. Tem locais que vendem comida barata, diferente de locais que vendem comida barata também em relação à questão da higiene, em relação a tudo. Então, para quem busca os restaurantes fora, até a questão dos fast foods aí, e aí a gente vai para os antigos pit dogs, né, Guilherme Verano? Eu não sei nem o que é isso, era da sua época, né? Tá bom, na minha não época. lembro isso, não. Então, eu queria perguntar para a Dulce, o que o consumidor cliente que você orienta a observar nesses estabelecimentos? Bom, se tratando de estabelecimento, né, é importante você observar se ali tem um alvará sanitário, que é aquilo que eu disse, que é um certificado liberado pela Vigilância Sanitária, atestando, né, as boas condições de boas práticas. E que geralmente ele tem que ficar exposto visível, ali. justamente. Visível. A legislação diz isso. Visível. Se não tiver visível, é porque não tem. É tá? verdade. E você tem o direito, como consumidor, de perguntar. Não tem problema. A outra questão são as condições mesmo, higiênico-sanitárias, de um conjunto, tá? Aí você avalia, por exemplo, os manipuladores do local, né? Tem um uniforme, né? Como que é feito esses alimentos, né? A limpeza do local, a apresentação, a aparência. O próprio alimento se autodenuncia, tá? Você olha para o alimento, ele não tá com a carinha legal, né? Aquela apresentação aí de alimento amanhecido, né? Então, assim, tendo essas características negativas, é melhor escolher outro local, tá? É muito importante você ter essa segurança de ter um local que tenha a supervisão da vigilância sanitária, tá? É muito importante isso. Agora, quando se trata aí, vamos dizer, das barraquinhas, né? É muito importante avaliar essas condições no conjunto mesmo, tá? De limpeza, higienização, procedimento. A pessoa manipula dinheiro e manipula o alimento para você, ela está fazendo a limpeza do local e ao mesmo tempo pegando o alimento para você. Então, quando for assim, é uma sorte você não ter uma intoxicação alimentar. A função da nutricionista, agora eu já vou muito para um lado que com certeza a entrevista é interessante, mas vai ficar mais interessante para você agora. Com certeza. Como que é a atuação da nutricionista dentro da cozinha alimentar? Bom, quando a gente fala da atuação do nutricionista na cozinha alimentar, ela é bem ampla, tá? Ela já entra num planejamento, né? O nutricionista ele pode participar da implantação da cozinha, né? De estabelecer um contrato, né? No caso aí da concessionária, antes de prestar o serviço. Por que é muito bacana isso? Porque você já sabe das regras, das condições, né? Quando a gente fala em termos de produção, tá? A programação, né? O cardápio, eu falo, é o carro-chefe, né? Falo, tudo vai em torno do cardápio, tá? Toda empresa trabalha... Assim, só te cortando um pouquinho. Por exemplo, lá na Porto Pereira, e a Dulce que já citou, ela trabalha na Porto Pereira. A Porto Pereira, que é um dos apoiadores nossos aqui, a gente tem que agradecer muito o seu Marco, a dona Mariana também, que nos dá a honra de ser parceiros. Mas a Porto Pereira tem quantos nutricionistas e onde que eles atuam? Nesse sentido, até para ficar mais fácil para o nosso assinante do 14 aqui entender melhor isso. Hoje a Porto Pereira possui na média de 25 nutricionistas. Eu sou auditora, tá? Eu presto serviço para a Porto Pereira. Então você não vai lá para dentro da cozinha, não, né? Não, a gente... Bota toquinha e faz... Sim, duas... não, eu faço as auditorias. Ela vai fazer auditoria. Para mim, isso aqui é nutricionista burocrata. Ela não sabe nem picar um alimento, não. Vixe, se eu contar a minha experiência que eu tenho em produção para você, eu falo que assim, a Porto Pereira é um local assim que eu particularmente admiro muito, né? Eu me realizo muito profissionalmente na Porto Pereira. Eu comecei na Porto Pereira em 2007. Então, eu entrei implantando o manual, os POPs. Então, toda essa parte de procedimentos foi implantado por mim. Eu tenho um orgulho de dizer isso. Então, é claro que vem otimizando, né? Mas, enfim, a Porto Pereira trabalha de uma forma muito separada. Eu acho isso muito bacana. Nós tivemos recentemente no Conselho de Nutrição. E o próprio Conselho, assim, é um modelo novo. A Porto Pereira tem uma proposta nova de trabalho. Lá a gente tem um nutricionista que só faz o cardápio. Lá a gente tem um nutricionista que faz só o treinamento do colaborador, tá?
Lá tem um nutricionista que trabalha a parte de controle de qualidade. Ela recebe o alimento, ela acompanha o armazenamento, tá? E a distribuição para as unidades. Quem conhece a Porto Pereira, a matriz fica aqui no DAIA, em Anápolis, né? A sede. E nós temos várias cozinhas satélites, né? Quem são as cozinhas satélites? São as empresas que contratam o serviço da Porto Pereira. A Porto Pereira implanta a cozinha com todos os serviços dentro da indústria. Então, toda a parte de matéria, de recursos, de equipamentos, móveis, matéria-prima, mão de obra, né? Controle de qualidade é responsabilidade da Porto Pereira. A pessoa contrata, ela só paga ali o valor da refeição. Então, toda a administração é por conta da Porto Pereira. E temos os nutricionistas que fazem a supervisão. Então, tem nutricionista que fica fixa, tem nutricionista que faz a supervisão, mesmo já tendo nutricionista. Aí tem a auditoria, que vem a cada 2 vezes ao ano, né? Agora mesmo, nesse período, eu estou fazendo treinamento com as nutricionistas, desde o começo de janeiro. 1 vez por semana, e quinta-feira mesmo tem treinamento com elas. Então, assim, constantemente estudando, inovando, buscando alternativas, estudando processos. E, assim, aquela busca incessante por controle de qualidade. A gente nunca está satisfeito. Fala assim, eu falo que o controle de qualidade é fantástico, né? É admirável até. É tudo dentro dos padrões, né? Tudo documentado, mas a gente não pode, do micro-organismo não dá trégua, não. Não pode baixar a guarda. Não, tem que ser constantemente. Então, essa parte, a atuação do nutricionista em um ano, eu já tenho outras experiências. Eu trabalhei em cozinha que eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que comprar, eu tinha que contratar, eu tinha que fazer o cardápio, tá? Eu tinha que acompanhar a produção. Então, todo o processo, desde a todinho, compra... Sim, trabalhava com custo. Até tá? o garfo na boca. Custo de previsão, tá? Assim, antes da refeição ser servida, eu já tinha o custo da refeição. Quer dizer, qualquer coisa que saísse, ou um erro dentro da cozinha, estourou. Então, assim, é muito bacana. Quando você tem esse domínio, né? Depois que termina fazer o custo, você tem que apresentar o custo, né? Agora, na Porto Pereira, isso é tudo setorizado. Então, a gente tem cada setor para isso. Então, o nutricionista, ele é basicamente o técnico, ele pega o resultado pronto e tem que analisar. Eu gosto de dizer isso, não é porque a Porto Pereira não precisa fazer compra. Não é porque não faz compra que você não tem que avaliar produto, né? Porque os produtos são cadastrados e todo mundo erra, né? Então, uma lata amassada, vamos supor, uma cartela de iogurte que só tem uma validade de um iogurte, isso é reprovado pela gente. Volta para trás, né? Volta. Por quê? Tudo tem que ser de acordo com as regras, né? Então, assim, a vigilância sanitária, ela é impecável nisso aí. E nós seguimos isso aí, para a gente é uma bandeira, entendeu? A gente leva muito a sério. Quando você fala que lá é setorizado, até pelo tamanho da empresa, é muito interessante quem puder conhecer a empresa lá, é extremamente bem setorizada, bem profissional. Mas quando você fala que você também já passou por empresas que você tinha que fazer tudo, é mais ou menos igual os restaurantes que tem uma nutricionista, ou no máximo 2, dependendo do tamanho do restaurante aí, que tem que pegar do mamano ao caducano. Sim. Não é isso? Quando a gente fala de cozinha industrial, Joseval, a gente classifica. Então, por exemplo, cozinha que serve de 500 às 800 refeições é uma cozinha de pequeno porte. Aí o Conselho de Nutrição estabelece o quantitativo de nutricionistas. Aí de 800 a 2.000 é médio porte. E acima de 2.000, aí é grande porte. Então, tudo é baseado em regra. Né? Interessante, porque as empresas não trabalham de forma subjetiva. Né? É preciso trabalhar dentro desse contexto de regras. É tudo calculado, tudo supervisionado para garantir, porque não pode ter essa questão, falhou, né? Contaminou. Não, não pode. E a nossa responsabilidade, eu falo assim, o nutricionista, gente, eu digo assim, se você não coordena a equipe, né, se você vai para a limpeza, se você vai para servir, é porque você não está administrando bem. Esse é meu conceito. Nutricionista que eu vejo servindo refrigerante, para mim, ela não está administrando bem a equipe dela. Ou ela tem gente na equipe que não está trabalhando bem, ela precisa substituir. Então, você tem que trabalhar, treinar, otimizar. Né? Eu falei, é uma busca incessante pela qualidade. Tá? Por quê? 72 horas após a distribuição da refeição, é responsabilidade nossa. Se alguém passar mal depois de 72 horas, o alimento está lá guardado para análise. Né? E eu digo, a pessoa às vezes reclama muito de salitre, né? Foi uma das perguntas, justo, né? Justo. E eu falo assim, as pessoas comem na rua alimentos contendo salitro, né? Muitos desses sazon, esses caldos, tudo isso aí contém esses salitros.
Então, às vezes, a pessoa consome dentro de casa e vai cobrar da indústria. Porque lá na empresa que eu trabalho serve salitro, né? Então, é muito importante assim, o conhecimento, né? O conhecimento, ele tira a gente da zona de ignorância, né? É muito importante, a gente vive melhor, a questão é essa. Mas a função do nutricionista dentro de uma unidade de alimentação vamos dizer assim, é insubstituível, né? Por quê? Por mais que eu gosto sempre de colocar no lugar do outro, né? Cozinheiro, não é uma atividade fácil. Né? O cozinheiro ele tem que manusear tudo e tem regra, né? Eu falo que até para utilizar um banheiro, o funcionário tem regra. Né? Tem que usar o banheiro, ele não pode entrar com um avental, ele não pode entrar com um jaleco. Ele usou um banheiro, ele tem que lavar a mão antes, ele tem que fechar o vaso sanitário. Então, o nutricionista, ela faz a supervisão e ela vê tudo. Então, é constantemente treinando, cobrando, né? Porque não adianta só cobrar, tem que monitorar e ter resultados. Dulce, mas até dentro desse tempo todo que você tem, você chega no ambiente, se tem alguma coisa errada, você bate o olho e você já percebe? Pela experiência que você tem? Nossa, eu gosto de dizer assim, que quando você vai chegando na cozinha, você está no corredor, chegando, você já começa fazendo a auditoria. A caixa d'água está fechada, tem algum lixo aberto? Tem gato, cachorro, alguma coisa? Tem manipulador circulando na área externa? É tipo assim, só que eu falo assim, é muito interessante porque eles são treinados, né? Então, eles quando veem a gente, eu falo que a inteligência é consciente. O triste é quando a inteligência, a falta de conhecimento passa a ser inconsciente. A pessoa faz errado e não sabe que está fazendo errado. Aí é preocupante. Eu falo, aí tem que treinar mesmo, a equipe. Porque quando a pessoa está fazendo errado, vê o supervisor já corrige, você sabe, ela tem o conhecimento que está errado. Agora, quando ela continua fazendo errado, é porque já passou do patamar que aí é um indício que está urgente para fazer um treinamento. Só a título de curiosidade, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas quando um cliente busca uma cozinha industrial tipo a Porto Pereira, e lá nesse cliente você tem trabalhadores de chão de fábrica, nós temos nas indústrias isso muito, você tem às vezes seguranças, controles de acesso, você tem gente na área administrativa, ou seja, tem gente que gasta muita energia para fazer sua atividade, tem gente falou no início, né? Tem gente que gasta menos energia. Ao fazer o diagnóstico ali para entender o que vocês vão servir ali, vocês levam em consideração a tudo isso, porque quando você coloca lá no balcão térmico para servir, é mais ou menos a mesma refeição para todo mundo. Não é isso? Sim. A oferta é a mesma para todo mundo, cada um faz sua escolha. Mas assim, exceto situações onde tem unidades, aí depende do contrato, tá? Tem empresas que vocês sugerem, então? Sim, não. Quando você procura a Porto Pereira, tem uma necessidade, eu acho bacana assim. O seu Marco Antônio, né? A Porto Pereira, ela tem um leque de opções que você fica, nossa, mas tem isso aí também? Então a gente tem a seção light, né? Então assim, tem as refeições executivas, né? Porque às vezes tem construção civil é outra demanda. Então, assim, aí vai tudo do contrato que é combinado. A gente vai atender a necessidade. Igual eu digo assim, o que não vai acontecer é a gente pegar um contrato onde não vai atender as regras. Ofertar, por exemplo, não, eu quero que você sirva, por exemplo, arroz, feijão e carne. Um exemplo, ela não vai pegar. Por quê? Porque precisa atender o pátio. O pátio existe, tem que ter variedade de verduras, de frutas, né? Que sejam da época, obviamente, mas é tudo calculado, tá? O NDPcal, que a gente fala que é o valor biológico da carne, isso aí também, isso é tudo rígido e por norma. Mas essas questões específicas vai de acordo com o que é combinado. Verano, acho que a gente andou bem, né? Um tema que eu falei para muitos aí. Deu até fome, viu? Seria surpresa para muita gente essa abordagem da nutrição na questão coletiva, na questão industrial. Uma abordagem diferente do que a gente está acostumado, justo, né? E abordagem feita por uma pessoa que tem uma experiência muito longa nessa área aí, que é o mais importante. A gente gostaria de te agradecer muito, Dulce, quando você diz assim, nós temos aqui, quando formos falar do leite, a gente vai ter um programa inteiro para falar do leite, não é? Então a gente entende que tem vários temas que a gente ainda deve abordar e deve estar trazendo aqui para você, assinante do 14. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e por essa aula que você nos deu aqui
Perguntamos pouco, escutamos muito. Escutamos muito, não é? Mas é esse tema que ele não é tão corriqueiro, né? Que aí as pessoas, a abordagem tem que ser dessa forma mesmo, até para as pessoas entenderem melhor. Então, muito obrigado. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá, nesse momento, e obrigada a todos. Guilherme Verano, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez, é claro, a presença da Dulce, esclarecedora, né, trazendo um assunto que a gente não tinha abordado aqui. Abordamos nutrição em vários aspectos, mas nesse aspecto ainda não, né? E quanto isso é importante, é bacana, né? É mais conhecimento que a gente traz através do canal 14 da NET, e agradecendo a parceria da Porto e Pereira e de todos os outros, seus quais seria impossível a execução desse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Oncológica, unidade de combate ao câncer em Anápolis, e restaurante Barriga Cheia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.